Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar a videoaula com o material de recuperação. Nosso assunto do G8 no segundo trimestre foi a América do Sul. Para conversarmos sobre a América do Sul, nós vamos dividi-la. Aspectos físicos, processo histórico, economia e problemas ambientais e sociais, ok? Então, eu vou começar com os processos físicos. Então, quando nós falarmos em América do Sul, processos físicos ou aspectos físicos, vocês precisam pensar que a prioridade vai ser relevo, clima, vegetação e hidrografia. Quando falarmos em relevo, a América do Sul, assim como todo o continente americano, ela é muito dividida em leste e oeste nas formações de relevo. Lembrem-se que o leste é sempre o braço direito de vocês. Então, na América do Sul, nós temos os dobramentos antigos, a predominância de planícies e áreas de planaltos mais desgastadas na porção leste. Um exemplo ótimo para vocês não esquecerem, o Brasil, ok? Que predomina a planície amazônica, por exemplo, né? O terreno mais antigo. Toda a área de planície nós chamamos de dobramentos antigos, ok? A porção oeste, nós já temos as cadeias montanhosas, nós já temos o que nós chamamos de dobramentos modernos. Eles são resultados dos constantes encontros das placas tectônicas, ok? A forma de relevo predominante são planaltos e cadeias montanhosas. Nós temos a Cordilheira dos Andes, que atravessa toda a porção oeste da América do Sul, ok? As duas formas de relevo podem ser utilizadas para atividades econômicas, tanto as planícies quanto as áreas de planalto ou cadeias montanhosas, tá? Planície facilita mais a ocupação do ser humano. Planícies e planaltos possuem rios, tá? As áreas de cadeias montanhosas e planaltos são chamados formadores dos rios, das bacias hidrográficas, e são elas que definem o trajeto do rio. O rio vai correr para onde? O rio vai correr para o interior ou o rio vai correr para o oceano? Vai desaguar, a sua foz vai ser no oceano. Quem determina isso são as cadeias montanhosas, são as regiões com maiores altitudes, ok? Quando a gente fala em clima, a gente vê que o continente americano, no total, ele tem uma grande extensão territorial no sentido norte-sul. Portanto, ele é cortado pelo Círculo Polar Ártico, pelo Trópico de Câncer, pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. A América do Sul, ela é cortada pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio, tá? Isso tem como consequência as variedades de climas, as variedades climáticas. Então, eu tenho variedades de clima e, obviamente, variedades de vegetação, tá? Os famosos biomas da América do Sul, que vocês vão encontrar detalhadamente na tabela que fizeram de tarefa e que eu coloquei uma tabela minha também no Classroom, ok? Então, a variedade climática se deve à extensão territorial no sentido norte-sul e o fato da América do Sul ser cortada pelo Trópico de Capricórnio e pela linha do Equador. Nós temos o clima tropical, que é o que predomina, o clima equatorial nas áreas, nos países próximos à linha do Equador e que possuem características muito semelhantes, principalmente no verão e no inverno. Toda vez que falarmos em clima, precisamos levar em consideração temperatura e pluviosidade, tá? Então, a gente diz que o clima equatorial e o clima tropical,
Eles são dois climas que predominam temperaturas elevadas no verão, com alto índice de pluviosidade, que é chuva, e um inverno com menor pluviosidade e temperatura amena. Nós não temos um inverno rigoroso na América do Sul, nas áreas de clima tropical e equatorial. Só que, além dos paralelos da latitude que definem os climas, nós também temos a altitude. Então, toda a parte oeste que nós acabamos de falar, que tem as altitudes mais elevadas com os dobramentos modernos, no caso a Cordilheira dos Andes, nós teremos temperaturas de inverno muito baixas. Por quê? Quanto maior a altitude, menor a temperatura, menor a pressão atmosférica, então é mais frio, tá? Então nós temos o chamado frio de montanha. Nós temos o tropical de altitude em algumas regiões. São Paulo, por exemplo, aqui no Brasil, tem clima tropical de altitude, porque São Paulo está numa elevação, é um planalto, ok? Cada uma dessas formas de relevo, e vocês têm outras formas de relevo que vão encontrar tanto no GGB quanto na planilha que eu falei para vocês, na tabela que vocês fizeram está no Classroom, ok? Cada forma cada tipo de clima vai ter um tipo de vegetação. Quanto maior a temperatura, maior a pluviosidade, maior a variedade de vegetação dessa área. Quanto mais rigoroso o inverno, quanto menor a pluviosidade, menor a variedade de vegetação. Então, nós temos clima equatorial, clima tropical, clima frio de montanha, o clima subtropical ou temperado nos países que estão abaixo do Trópico de Capricórnio. Eu tenho o clima tropical litorâneo e eu tenho o clima tropical de altitude e o clima semiárido, tá? Então eu tenho vários tipos de climas que predominam na América do Sul. Cada tipo de clima vai ter um tipo de vegetação. Floresta equatorial, floresta tropical, caatinga, tá? E as outras espécies que se adaptam às áreas de altitude mais elevada. O importante é vocês não esquecerem que todos os biomas, eles sofrem com a ação dos seres humanos. Um dos últimos assuntos que nós conversamos sobre a América do Sul, que eu já vou emendar aqui no relevo, é a questão da ação do homem, a ação antrópica. Todos esses biomas sofrem com queimada, com desmatamento, alteração de rio, do curso do rio, a retirada da vegetação para o cultivo agrícola, para a criação de gado, e essa interferência humana no bioma afeta o clima. Quando se retira a vegetação que protege o solo, que é responsável pela purificação do ar, porque a vegetação ela libera o oxigênio, ela utiliza os raios solares para a fotossíntese, então ela deixa o local muito mais úmido, muito mais, uma temperatura muito mais harmônica. Quando você tira essa vegetação, você interfere no clima. É onde nós temos vários problemas decorrentes da ação humana. Então, relevo, clima, vegetação e hidrografia são os aspectos físicos. Continente americano, a parte sul do continente americano, possui uma extensa área de bacias hidrográficas, tá? Rios. O Brasil, só de curiosidade para vocês, é o país que possui a maior quantidade de rios do mundo, tá? Esses rios também são utilizados economicamente. Nós temos duas formas de relevos nos rios: os rios de planalto e os rios de planície. Os rios de planície são utilizados para navegação, são utilizados para pesca, são utilizados para irrigação agrícola, tá? Os rios de planalto são utilizados para a geração de energia. São construídas as usinas hidrelétricas, ok? Então, todos os aspectos físicos da América do Sul servem como base
para o desenvolvimento econômico da região. No próximo vídeo, eu vou falar do processo histórico e depois do desenvolvimento econômico. Até a próxima, pessoal!